falarmos sobre depressão, sofrimento e angústia, tá? E o meu propósito de retomar esse tema aqui, nesse culto hoje, é óbvio, é atingir essa demanda de ignorância e inconsequência que está muito grande dentro da igreja hoje, porque percebe-se que grande parte da fala, ou do discurso, ou da orientação daqueles que lideram a igreja, é completamente contraditório, oposto daquilo que a Bíblia falaria sobre isso, tá? E eu vou tomar aqui esse propósito hoje para, biblicamente, teologicamente, explicar o que seria isso à luz da palavra de Deus, não só pela situação que nós estamos vivendo, caótica, diríamos, psiquiatricamente, psicologicamente, a sociedade está sendo atingida assim, com esses temores, e também por estas razões aqui, não só de amparar pessoas que estão precisando ouvir isso, tá? Da palavra de Deus, como também atender essa demanda de ignorância que eu estou, óbvio, aqui já notificando. Vejam só vocês, tá? Antes de entrar no mérito do que é bíblico e não é bíblico, eu vou trazer algumas noções dessa capacidade assustadora da igreja fazer teologia, tá? O pastor, eu tenho defendido em toda a minha fala e aonde essa igreja prega, que o conteúdo da nossa fé, biblicamente falando, só se aceita conteúdo que gera fé quando se confirma que isso foi proporcionado por Deus sem interferência ou produção filosófica, tá? O conteúdo que a igreja foi edificada, ou seja, da onde a igreja saiu, esse conteúdo que gera fé, revelação divina, tá? Só é útil e eficaz se ficar provado que isso foi gerado por Deus e proporcionado da parte dele sem interferência de homens, sem conteúdo filosófico. Pastor, é capaz ou é possível de chegarmos à conclusão disso biblicamente? Sim, tanto que há um termo, canonização, ou do que é canônico, para deixar claro sobre o que? A unicidade disso, a harmonização disso, tá? A conformidade disso, de tudo que ensina esse livro. Nada ou ninguém está contra alguém aqui. Todos falam de uma mesma fé, de um mesmo Deus, e os registros são históricos, são padrões instituídos. Eu tenho defendido isso constantemente. Por que eu estou falando isso para vocês aqui hoje? Porque eu sei que essa pregação hoje aqui, vai muita gente entrar aí para escrachar, para falar um monte, dizer que nós somos insensíveis, que nós não compreendemos as pessoas. E a questão aqui não é compreender pessoas ou ser sensível ao que elas precisam, mas entender como que os temas são tratados à luz daquilo que Deus revelou. Você tem que entender que o nosso desafio não é chegar à conclusão do que o homem precisa, tá? Mas chegamos à conclusão do que Deus determinou para salvá-lo, em qualquer questão, ok? Então não adianta você ficar braguejando aí, xingando, ou então querendo dar nomes à igreja Cenáculo da Fé. Você tem que fundamentar, você tem que dar texto, você tem que dar versículo, você tem que provar que as tuas ideias, ou o que você está falando aí, tem apoio canônico, bíblico, sistemático, certo? Tem apoio bíblico. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que no final vai ter comentário de alguns aí, mas a gente está pouco se lixando. Meu propósito é pregar e é provar aquilo que eu estou falando, certo? Amém ou não? Porque a glória é dele, não é nossa. Foi proporcionado dele, é nosso instrumento de autoridade, é o que ele falou e o que ele fez, e ponto final, tá? Mas antes de entrar no mérito do que não é bíblico e bíblico, vejam só vocês, está sendo debatido entre pastores evidências de uma síndrome chamada burnout. Eu acho que já devem ter ouvido até falar sobre isso, que se julga a fadiga crônica. Mas tem sido discutido que esse fenômeno psicológico, físico, biológico, está entre pastores. Já aconteceu, né? Grande parte da liderança evangélica, contemporâneos, né, visionários, filósofos, todo tipo da gama, se reuniu, tá?
para poder fazer um movimento de fórum de pastores que estão em colapso. Veja só você, estou entrando dentro de uma igreja para ouvir a palavra da boca de um homem que está perdido. E o cara não sabe ter resposta para falar do que ele está vivendo, e muito mais ainda vai conseguir falar de quem está ali no banco. Tá? Não que ele tem que ser super-herói, mas ele tem que dar a resposta. Bom, fizeram um fórum de pastores em colapso. Ok? Vê como que a coisa é séria. Tá? E colocaram a lista desses pastores, ou esse tema de síndrome de burnout entre pastores, naquilo que eles chamam de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, para vocês saberem, é uma campanha brasileira de prevenção para suicídio. Tem lista de nome de pastores nessa campanha. E isso está sendo defendido por liderança evangélica, de que nome de pastores e pessoas que se julgam cristãs estejam nessa lista. E eles estão não só construindo, criando um fórum de acolhimento para quem está com problema de fadiga crônica, como também defendendo que a igreja faça parte desse movimento de campanha chamado Setembro Amarelo. Depois você faz a sua consulta, vê quem está participando. A pesquisa é sua, eu só estou abrindo o leque, ok? Para você ver que ponto que a gente chegou, tá? Olha só, alertando depressão e suicídio envolvendo pastores. Eu vou falar para você a minha indignação lá quando eu tornar bíblico isso, tá? Ok? Detalhe: um artigo científico, tá, de um pastor que tem formação teológica da Mackenzie, não vou falar o nome daquele para não expor. Ele fez um artigo defendendo depressão à luz da teologia bíblica. Já está errado, depressão não existe lá, a palavra. Olha o que ele fala aqui: que foi verificado que alguns profetas e líderes bíblicos como Jonas e Jeremias, Jonas 4 e Jeremias em Lamentações, tiveram quadros depressivos. Pô, tiveram quadros depressivos? A palavra depressão está na experiência de fé desses homens? Foi trabalhado isso, foi especificado isso cientificamente? A questão é essa, mas ele está, num artigo ele está citando que teve pessoas pessoas da fé, na história bíblica, que foi vítima de um quadro depressivo, ok? E esse cara fez um artigo, ele é mestre em ciência da religião da Mackenzie, tá? Como 99,9% da Mackenzie e da Metodista pensam assim. Outro artigo que eu peguei, de que está aí na internet aí, Presbiteriana, tá? Artigo com o nome da Presbiteriana: possíveis causas de depressão entre pastores. Eu vou falar pastores, irmãos, porque é o objeto do alvo, né? Possíveis razões: batalha espiritual, condição física, expectativas irreais, que ele quer dizer que quando o pastor percebe que ele é humano e deixa ele de ser super-herói, críticas contra ele, problemas conjugais e domésticos, aperto financeiro, me perdoem, e problemas de agenda e também de comparação, de encontrar alguém melhor do que ele, e solidão. Essas são as razões que a Presbiteriana cita como causa de depressão entre pastores hoje. É bíblico isso? Então eu chego na conclusão de que eu sou depressivo, porque lendo tudo isso daqui eu tenho um pouco de cada. Tá? Problema financeiro é uma coisa, quem quiser me ajudar, por favor, sinta-se à vontade. Problema conjugal nem se fala, com filhos então mais ainda, né? Críticas então, meu Deus do céu. Eu estou percebendo aqui no conceito da presbiteriana que eu já seria potencialmente depressivo, por questões materiais, físicas, humanas, espirituais, ou seja, tudo aqui, né? Um tipo de um diagnóstico. O desafio que eu faço: encontre a palavra depressão e fundamente estas razões. O que eu quero dizer fundamentar razões é se Jesus tem preocupação de acompanhar e amparar isso. Isso tem que ser fundamentado. Outro detalhe: olha só isso, um pastor americano que se suicidou, tá? Jared Wilson,
desculpa se eu estiver errando a expressão do nome do falecido, 30 anos de idade, pastor americano. Antes de se matar, ele escreveu assim: amar Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas, depressão, transtorno de estresse, ansiedade. Mas isso não significa que Jesus não nos ofereça companhia e consolo. Ele escreveu isso antes de se matar. Então o Jesus dele é mais ou menos o seguinte: enquanto ele não conseguiu tirar esse cara da situação, ele falou: mas eu vou te dar o consolo e o amparo para você se matar. Vai lá, se mata lá, que eu tô aqui do teu lado para você se matar. Se mata aí, vai. Te garanto que você vai ser de muitos mais um que vai conseguir ter coragem para isso. Ele escreveu isso antes de se matar. E pegaram a frase desse cara para incluir também nesse movimento de campanha de prevenção de suicídio lá nos Estados Unidos, e fazendo sensacionalismo com isso. Aonde eu quero chegar? Bom, nós temos um movimento evangélico dizendo estar alicerçado nas Escrituras para trabalhar teologicamente a expressão depressão, tá? E muitos deles se dizem amparados pela vontade de Deus e pela vontade bíblica, ok? De tratar isso com estas razões materialistas e espirituais, e com estas razões de que todos sejam potencialmente pessoas doentes. Porque quando falam depressão, estão assumindo que o que todo mundo está sentindo aí a nível de tristeza e angústia é doença, porque depressão para a ciência é doença. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Alguns falam: pastor, não mete pau. Não meter pau em vagabundo, filho, é difícil. Não perseguir canalha, sinceramente. Eu não sou pacificador com quem estraga com a obra e ferra com a alma. E o meu Senhor também não me pediu para mim ser, tá? Porque o meu silêncio configura que eu sou cúmplice. A minha omissão deixa claro que eu estou de acordo. Então eu não estou de acordo em nada que eu falei aqui com grande parte daqueles que defendem essa ideia de um Jesus que ampara, que consola, que entende e compreende aquele que está a caminho de um suicídio, que está a caminho de sacrificar a sua alma para que a sua dor pare, ir embora mais cedo porque não suporta mais. Como disse o Feliciano, dar um salto para a vida eterna, e como instrumento disso o suicídio. Então tudo que eles estão falando com sentimento de amparo tem que ser fundamentado, porque vocês têm que ter a seguinte preocupação: eu estou angustiado, estou sofrendo, quero me matar, mas meu amigo, a pergunta que eu te faço é: quem vai te esperar do outro lado? Bom, Jonas, Jeremias, Elias, todo mundo depressivo, não consegue provar biblicamente, e eu vou dizer por quê. E por um outro lado, falam do que esses homens passaram, mas não falam quem eram eles e a causa pela qual eles estavam se derramando. Ou seja, uma ideia generalizada do assunto, não há aprofundamento, o que tem é sentimentalismo puro, uma abordagem medíocre, rasa. E o primeiro desafio que eu faço com você hoje aqui, Mateus 26, 38, quando o meu Senhor diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele é depressivo? Se para você aqueles eram, ele também é. E eu quero ver eles falarem isso. Jonas estava depressivo, Jó estava depressivo, Jeremias, por escrever Lamentações, estava depressivo. Ou seja, todo mundo lá querendo se matar na história dos heróis da fé. E o nosso Senhor também, porque se cabe a eles o modelo, cabe ao nosso Senhor também aqui, cujo título messiânico: varão de dores. Então agora nosso Senhor está sofrendo da mesma síndrome, né, patológica, certo? E antes de ele ir para a cruz, ele teve pensamentos suicidas. Antes de morrer pela humanidade, ele se pensou: vou me matar, ou então vou fazer uma campanha lá no setembro amarelo, verde, rosa, entendeu? Para me tratar, porque não estou em condições psicológicas e espirituais para derramar a minha alma pela humanidade, pela redenção dela. Então deixa eu esperar primeiro aqui consertar, né, os meus humores ou o equilíbrio disso, para depois me entregar a essa causa. Então se foi lá, foi com ele também, e vocês não vão conseguir fundamentar isso.
Porque a palavra tristeza, angústia, estava presente no cenário dele, como estava na presença ou na realidade da vida dos outros. Então, se cabe aos outros, cabe a ele também.